Mas não tiraria, não. Ah, hum. Gente, se fosse para tirar, eu tirava só quadril, bunda, perna, braço, nariz, essas coisas, orelha, não me incomoda nada. Me incomoda é perna, braço, esses trens assim, aí eu tirava. Um cada. O negócio é fazer lipo da canela até aqui, ó. Aí dá. Bom, você está em concordância verbal, todo mundo está lembrando o que estava fazendo? Como esquecer, né? Não dá para esquecer. Você parou no 25, agora você está no caso 26, beleza? Isso aqui você já até sabe um pouquinho, ó. Em locuções verbais, apenas o verbo auxiliar se flexiona. O infinitivo não varia. Bom, quando eu pensar em verbo auxiliar, o que nós vamos ter aqui? Lembra dos principais verbos auxiliares? Aqui, ó. Para você lembrar, um mnemônico é assim, ó. Hormônio da tireoide. Você pode e deve decorar, porque você quer qual carro? Civic. Aí, isso aqui é o mnemônico para você lembrar. Hormônio da tireoide, você pode e deve decorar, porque você quer um Civic. Aí, os principais auxiliares. Ter, haver, ser, estar. Então, ter e haver, ser e estar. Tá vendo? Ter, haver, ser e estar. Poder, dever, querer, chegar, ir, voltar. Começar, continuar e costumar. Então, esses são os principais verbos auxiliares. Ou seja, são verbos que formam locuções o quê? Verbais. Então, já sei esses principais verbos auxiliares, eu sei que vai estar lá assim, ó. As pessoas começaram a discutir o tema. Eu posso falar as pessoas começaram a discutirem o tema? Não, né, gente? Só tem jeito de fazer as pessoas começaram a discutir. Não é, gente? Então, esse é o verbo auxiliar, só ele varia. Esse daqui é o verbo principal, sendo que o verbo principal está no infinitivo. Então, nas locuções verbais, apenas o verbo auxiliar varia. O infinitivo não se flexiona, beleza? Eu falo assim, ó, hão de existir pessoas boas no mundo. Então, hão de existir pessoas boas no mundo. Pessoas boas hão de existir. Beleza? Todo mundo conseguiu entender? Então, pessoas boas é o sujeito. O verbo principal é o verbo que? Existir. O verbo existir é um verbo pessoal ou impessoal? Pessoal. Então, cada um transmite o que tem. O que ele está transmitindo para o auxiliar? A sua pessoalidade. Se eu fosse escrever essa mesma frase com o verbo haver, ia ser hão de haver ou há de haver? Há de haver. Porque aí o verbo haver está contaminando o auxiliar, né? Há de haver pessoas boas no mundo. Aqui, ó. Se o principal fosse o verbo haver, igual tá aqui, ó, há de haver. O haver não é um verbo impessoal?
Como ele é um verbo impessoal, lembra do solzinho da contaminação? Ele transmite a sua impessoalidade para auxiliar, porque aqui é caso de oração sem sujeito, né? Pessoas boas aqui não é o sujeito, pessoas boas é objeto direto. Há de haver pessoas boas no mundo. Beleza? Então, há de haver pessoas boas no mundo. Hão de existir pessoas boas no mundo. Até aqui conseguimos pensar? Sim? Então, toda vez que eu tiver uma locução verbal, quem varia? Só o verbo auxiliar. Te lembrando que se o verbo principal for impessoal, o auxiliar, o que acontece? Fica na terceira de singular. Posso colocar aqui, ó. Se o verbo principal... O principal é sempre o último, tá, gente? For impessoal, o auxiliar não poderá ser flexionado. Então, se o verbo principal for impessoal, o auxiliar não poderá ser flexionado, beleza? O verbo existir é pessoal. O haver com valor de existir é que é verbo o quê? Impessoal. Por que que o existir é pessoal? Ele se flexiona, né? Não é isso? Um verbo é pessoal quando ele tem duas características, se flexiona e apresenta sujeito. Essa observação aqui corresponde a essa frase aqui, ó, tudo de vermelhinho. Aqui, ó. Eu brinco com vocês e falo assim, hormônio da tireoide, TSH, você pode e deve decorar porque você quer um Civic. Isso aí é só para você gravar. Ah, Flávia, eu sei gravar de outro jeito. Serve também, não serve, gente? Gravar é muito pessoal. O importante é gravar. Aí, com os principais auxiliares, você reconhece melhor a locução verbal, fica mais fácil aplicar essa regra, fica mais fácil saber se o período é simples ou é o quê? Composto, tem uma série de coisas que facilita, né? Ok, essa 26. Agora você está no caso 27. Eu tenho assim, ó. Em períodos compostos, então, em períodos compostos, essa regra cai bastante, tá? E ela é uma regra mais difícil, porque ela reúne várias questõezinhas. Primeira coisa tem que ser um período composto. Segunda coisa tem que ter um referente o quê? Plural. E a terceira coisa eu tenho que ter um infinitivo precedido de o quê? Preposição. Se essas três coisas acontecerem, período composto, referente plural, infinitivo precedido de preposição,
flexão facultativa do infinitivo. Então, vou ter a flexão facultativa do infinitivo. Então, eu tenho período composto, referente plural, infinitivo precedido de preposição, flexão facultativa do infinitivo. Isso aqui. Então, eu tenho que cumprir todas essas características, beleza? Então, imagina que eu falasse assim, ó. Isso leva as pessoas a serem ou a ser mais felizes. Então, quando eu falo assim, ó, isso leva as pessoas a ser ou isso leva as pessoas a serem mais felizes? As duas construções estão dentro da norma culta. O que você tinha que ter visto é que não era locução verbal. Ó. Isso é o sujeito do leva. E as pessoas é que vão ser o quê? Mais felizes. Então, eu tenho período composto. O infinitivo está precedido de o quê? Preposição. E o referente é plural. O referente é como se fosse o sujeito do o quê? Infinitivo. Então, isso leva as pessoas a serem ou isso leva as pessoas a ser mais felizes. Ah, eu prefiro serem. É preferência. Beleza? Eu falo assim, ó, a vontade dos homens aí eu tenho assim, ó, de vencer ou de vencerem diz muito. Então, quando eu falo a vontade dos homens de vencer, quem que vai vencer? Os homens. Então, primeira coisa, eu tenho um período composto, porque é a vontade que diz o quê? Muito, não é isso? Eu tenho uma outra oração aqui no meio, que é uma completiva nominal. Então, eu tenho período composto. O referente é o quê? Plural. E o infinitivo está precedido de preposição. Quando todas essas características acontecem, a flexão do infinitivo é facultativa. Agora, imagina que eu tivesse assim, ó, cabe aos homens vencer na vida. O que está acontecendo aqui? Vencer na vida é sujeito do cabe, né? Mesmo que eu possa pensar que os homens é que vão vencer na vida, esse infinitivo está precedido de preposição? Não, então ele não cumpre essa característica. Não é um infinitivo precedido de o quê? Preposição. Cabe aos homens vencer na vida. Todo mundo consegue perceber? Então, nesse caso, eu posso flexionar o infinitivo ou não posso? Não posso. Então, aqui o infinitivo não pode ser flexionado. Por quê? Porque não está precedido de preposição. Beleza? Esse item aqui cai direto. Eles pegam o infinitivo e perguntam se o infinitivo pode ser flexionado. Perguntam se pode trocar vencer por vencerem. Ou vice-versa. Beleza?
Aí você está em outra regrinha que tem a ver com infinitivo. Tá vendo que eu coloquei tudo de infinitivo pertinho? Essa outra regra de infinitivo que você vai ver é a regra do verbo que? Parecer. O que acontece com o parecer? Ele forma duas construções distintas. Ele aceita locução verbal e período composto. Quando é locução verbal, você já sabe o que acontece. Quem varia? Só o verbo que? Auxiliar. Então, eu tenho lá assim, ó, verbo parecer. Então, em locuções verbais, só o parecer varia. Se for uma locução verbal, é isso que vai acontecer. Só o parecer varia. Se for um período composto, então, em períodos compostos. Apenas o infinitivo varia. Então, se eu tiver um período composto, quem vai variar? O infinitivo. E se eu tiver uma locução verbal, quem vai variar? O parecer, mesmo que fique feio. Nunca os dois se flexionam ao mesmo tempo. Então, em locuções verbais, só o parecer varia, em períodos compostos apenas o infinitivo varia e nunca os dois se flexionam ao mesmo tempo, beleza? Então eu falo assim, ó. Os rapazes pareciam saber a verdade. Certinho, né? Os rapazes pareciam saber. E posso fazer assim, ó. Os rapazes parecia saberem a verdade. Então, os rapazes pareciam saber e os rapazes pareciam o quê? Saberem. Eu só não posso fazer como? Os rapazes pareciam saberem. Não é isso? Os dois no singular eu posso, desde que o sujeito seja o quê? Singular. Tipo assim, o rapaz parecia saber. Então, os dois no singular, possível. O que eu não posso é os dois o quê? No plural. Ou o parecer varia ou o infinitivo. Nunca os dois se flexionam ao mesmo tempo. Isso daqui é um caso de locução verbal, isso daqui é um caso de período que? Composto. Inclusive, como é um período composto, eu consigo desenvolver essa oração para você entender melhor. Olha o que está escrito aqui, ó. Nessa daqui, vou fazer aqui em cima. Parecia, que aqui é um verbo intransitivo, que os rapazes é sujeito do infinitivo, parecia que os rapazes sabiam a verdade. Agora faz sentido, não faz? O que eu fiz? Eu só peguei essa oração que estava reduzida de infinitivo e fiz o que com ela? Desenvolvi. Coloquei conector e conjuguei o verbo. Então, eu passei de uma oração reduzida, é um período composto, com uma oração reduzida de infinitivo, passei para uma oração desenvolvida. Parecia, o que parecia? Que os rapazes sabiam a verdade.
Isso é o sujeito de parecia, uma oração subjetiva. Parecia que os rapazes sabiam a verdade. Oração subordinada substantiva, subjetiva, aquela que tem função do sujeito. Toda vez que aparece esse caso do parecer com o infinitivo flexionado, vai ser caso de oração principal mais oração subjetiva. Aí vão lembrar por que o parecer não varia. Isso daqui não é a mesma coisa de um sujeito oracional? Olha como é que as regras se encaixam. Toda vez que o sujeito é oracional, o verbo da oração principal fica na terceira do singular. Se você voltar suas regras de concordância, está falando isso. Então, no período composto aqui, apenas o infinitivo se flexiona. Por quê? Eu vou ter uma estrutura com sujeito oracional e toda vez que o sujeito é oracional, somente o quê? É permitido o uso da terceira do singular no verbo da oração principal. Não é isso que acontece? A oração principal vai ficar na terceira do singular. Flávia, se eu colocar esse sujeito aqui, fica certo? Fica até melhor, né? Assim fica mais feio. Eu posso pegar esse sujeito e deslocar para cá, não tem problema algum. Eu posso fazer, por exemplo, parecia os rapazes saberem a verdade, nenhum problema. Até porque os rapazes é sujeito do verbo saber. Não existe isso mesmo? Deixa eu dar mais um parzinho de exemplo aqui, ó. Eles parecem conhecer o amor. Então, eles parecem conhecer o amor. E posso falar, eles parecem conhecerem o amor. Só é feio, mas está certo. E se é feio, tem chance de cair? Tem. Pergunta se pode reescrever, né? Pode colocar, começar com pareciam, só que aí você mudou o tempo do verbo, né? Aqui eu coloquei no presente, se você quiser colocar pareciam, vai ser passado. Você quer trocar aqui e colocar pareciam os rapazes saber? Pode, não tem problema nenhum. O sujeito pode vir depois do verbo. Sujeito, gente, ele pode vir depois do verbo, não pode? Isso aqui vai ser sujeito do mesmo jeito. Só que é do pareciam. Porque na locução verbal, a locução é pareciam saber, né? Aqui não é uma locução verbal? Muda nada. Tirar esse sujeito aqui que vai ficar parecendo aqui. Isso aqui é o sujeito. O sujeito é o de cima. Então, com o verbo parecer, o que acontece, gente? Ou ele varia, ou o infinitivo. Nunca os dois ao mesmo tempo. E são estruturas gramaticais diferentes, não são? Então, essa daqui era a sua regra 28. Agora você está na 29.
Então, tem isso aqui, ó. Com verbos causativos e sensitivos, a flexão do infinitivo será facultativa sempre que o sujeito for um nome no plural, beleza? Então, verbos causativos e verbos sensitivos. Causativos, mandar, deixar, fazer. Não é isso? Que eu até brinco com vocês e chamo de defama-vos. Vou pôr na ordem. Ó. Deixar, fazer, mandar. E sensitivos, ver, ouvir e sentir. Aí eu brinco com vocês para vocês decorarem isso aqui, ó. Caso defama-vos. O que é defama-vos? Deixar, fazer, mandar, ver, ouvir e sentir. Ó. Defama, defama-vos. V-O-S. Então, defama-vos. Isso daqui é claro que tem que aparecer mais o quê? Infinitivo, que você está falando exatamente que é flexão facultativa do infinitivo. Então, aqui, ó, com verbos causativos e sensitivos, a flexão do infinitivo será facultativa sempre que o sujeito for um nome plural. Então, vamos supor que eu tivesse isso aqui, ó. Deixei os meninos. Aí eu coloquei aqui o verbo resolver. O sujeito de deixei é quem? Eu. E o sujeito de resolver é quem? Quem vai resolver? Os meninos, não é esse sujeito aqui? Então, eu posso falar assim, ó, deixei os meninos resolver ou deixei os meninos resolverem o problema. Então, deixei os meninos resolver ou deixei os meninos o quê? Resolverem o problema. As duas construções estão certas, então eu posso falar deixei os meninos resolver, deixei resolverem. Beleza? Se por acaso o sujeito fosse um pronome, tipo assim, ó, mandei-os entrar na sala. Sujeito de mandei, quem que é? Eu. Eu mandei. Aqui. Esse os aqui é sujeito do verbo entrar. Aqui também é sujeito do infinitivo. Aqui, sujeito do infinitivo. Flávia, estou todo confuso. Parece objeto direto. Parece, mas não é, né? Quem manda, manda alguém. Quem eu estou mandando? Isso tudo, ó. Mandei alguém entrar na sala. Mandei que ele, o quê? Entrasse na sala. É um objeto direto de natureza oracional. Então, isso aqui tudo é que é um objeto direto. E esse os aqui é sujeito do infinitivo. Mandei-os entrar, eu posso fazer mandei-os entrarem na sala? Por que eu não posso fazer mandei-os entrarem? Porque não é nome plural. Se o sujeito vier representado por um pronome, tá vendo? Ou por um nome no singular, a flexão do infinitivo vai ser o quê? Proibida. Então, eu tenho que fazer assim, ó, mandei-os entrar. Aqui é porque é um nome plural. O que eu chamo de nome plural? É um substantivo, né? Então, nome plural é um substantivo. Não é isso? Beleza? Conseguimos acompanhar? Então, mandei-os entrar na sala. Esse os aqui é o sujeito do infinitivo. Então, eu sei o seguinte, se o sujeito... Vou até tirar assim, ó. Nos demais casos, qualquer outro caso, pronome, palavra singular, nos demais casos, a flexão do infinitivo será o quê, gente? Então, nos demais casos, a flexão do infinitivo será proibida.
Esse caso aqui é mais complexo, cai menos, mas é importante, né? Porque de vez em quando a banca resolve dar uma apertada. Então, quando você tem construções com verbos causativos e sensitivos, vai ter sempre um infinitivo. Esses são os verbos causativos e sensitivos. Se o sujeito do infinitivo for representado por um nome plural, a flexão do infinitivo será facultativa. Eu falo assim, ó, não vi os rapazes. Então, não vi os rapazes entrar ou não vi os rapazes entrarem no local. Então, não vi os rapazes entrar e não vi os rapazes o quê? Entrarem. As duas construções estão dentro da norma culta. Aqui, ó, quem não viu? Eu. Era caso de fâmbulos, porque eu tenho o verbo ver mais o infinitivo, tá vendo? O sujeito do infinitivo é um nome plural. Então, eu posso fazer tanto não vi os rapazes entrar, quanto não vi os rapazes entrarem no local. As duas construções estão dentro da norma culta. Beleza? Conseguimos pensar? Pelo menos um pouco? Pensei nisso. 30. Também sobre flexão do infinitivo. Vocês viram que eu deixei tudo agrupadinho? Se você quiser fazer um mapa mental, uma coisa assim, é possível, né? Que estão todos os casos agrupados. Bom, quando chegou aqui no 30, é o seguinte, uma regra também pouco cobrada, mas vamos te dar um exemplo que caiu. TRT Minas, prova da FCC caiu. Entendeu? Analista. Então, às vezes aparece. Não é uma regra tão comum, mas aparece. De flexão do infinitivo também. Sempre que o infinitivo estiver anteposto ao seu sujeito, e esse sujeito for plural, obviamente, a flexão do infinitivo será o quê? Obrigatória. Então, olha o que eu tenho. Então, eu faço assim, ó. Para terem o filho de volta, os pais fariam qualquer coisa. Qual que é o sujeito do terem? Quem que vai ter o filho de volta? Os pais. Então, olha o que eu tenho. Eu tenho um sujeito plural. E esse infinitivo tem esse sujeito aqui, ó. Como ele tem esse sujeito, obrigatoriamente ele vai ser o quê? Flexionado. Se fosse a outra ordem, a flexão seria facultativa. Vocês conseguem perceber? Se eu colocasse a frase assim, ó, os pais fariam de tudo para, eu poderia fazer assim, para ter ou para terem o filho de volta. Os dois estariam certos. Qual regra que é essa?
Eu tenho um período composto, referente plural, que é o sujeito lá, referente plural e tem infinitivo como preposicionado. Isso é uma preposição. Então, os pais fariam de tudo para ter, ou os pais fariam de tudo para terem o filho de volta. Só que se o infinitivo vier antes, o que acontece com a flexão? Obrigatório. Os pais é sujeito das duas orações, sendo que no terem é eles, né? Está subentendido, lembra disso? Então, imagina que eu tivesse assim, ó. Por medo de serem presos, os rapazes fugiram. Então, os rapazes é o referente disso aqui. A flexão é obrigatória. Não tem jeito de fazer assim por medo de ser preso. Também fica esquisito, não fica? Por medo de ser preso. Esquisito. Então, se o infinitivo estiver anteposto a um sujeito plural, o que vai acontecer com a flexão dele? Obrigatória. Então, te dei esses 30 casos, são todos que existem? Não. São todos que têm mais chance de cair em prova. Você vê que a gente já fez uma seleção. Existem outros. Beleza? Conseguiram pensar nisso aqui? Bom, então você viu tudo que era necessário de qual matéria? Concordância o quê? Verbal. Agora você está em qual matéria? Concordância nominal. Já está preparado para um pensando de novo? Você estava cansado de pensando? Não, né? Que é a maior, vamos dizer assim, seu maior aliado para tomar posse é pensando, né? Pensando de verbal a gente já até fez, mas agora fica fácil, você já sabe as regras. Não fica? Eu misturo, eu faço um pensando que mistura verbal, nominal e ainda mistura outras coisas, tá? Nós vamos fazer um pensando primeiro só de nominal. Aqui, ó. Estou em concordância nominal. Vou fazer um pensando com frases primeiro, só para ver o que você se recorda dessa matéria. Então, só frases. Aplicação direta de quê? Norma culta, né? Então, quero saber apenas se a frase está ou não adequada à norma culta, nesses daqui, tá? A concordância nominal é muito mais fácil. Também ela cai muito o quê? Menos, muito pouco, tá, gente? A verbal é essa em proporção 1 para 10.
Uma questão de nominal a cada 10 que você vai achar em prova de concordância verbal, tá? Então, assim, tá mais ênfase para verbal, óbvio. Então, a gente quer ver se as frases estão certas ou erradas. Você já sabe que a concordância nominal realmente é menos explorada em prova. O que você está rindo, Robson? Ele passa a aula toda lembrando de outras coisas, só pode. Ele não passa, não, porque ele não assiste, ele fica pensando besteira, olha a cara dele lá. É, só tem que ficar mostrando o dente, né? Ele tá nem aqui, ele não tá nem vendo a gente, tá? Tá delirando ali, ele tá rindo até. Ele começa a rir, eu começo a achar que tem alguma coisa errada, né? Olharam as frases, pelo menos um pouquinho? Então, vamos lá. Aqueles vestidos custam caríssimos. Tá errado, não tá? O certo é aqueles vestidos custam caríssimo, no singular. O que acontece? Isso aqui é a palavra caro. Toda vez que vier caro, com vender, pagar, comprar e custar, indicando modo, não vai variar. Isso aqui é um advérbio, é um adjunto adverbial, está modificando custam. Os vestidos custam caro. Portanto, essa palavra é invariável. Aqui eu não posso ter esse S, nem podia colocar cara, por exemplo, tá? A regra, vou te dar a regra bonitinha escrita? Sim, então não precisa se preocupar com ela agora, não. Então, nesse caso aqui, ó, caro não varia por ser um advérbio, né? Então, caro não varia por ser advérbio. A mulher parecia meia desorientada diante do fato. Existe isso, gente? Só se for metade dela está desorientada e a outra metade o quê? Não, um olho está fixo, o outro está saltitante. Não é isso? Então, não tem jeito. A mulher parecia como meio desorientada. Isso daqui também é um advérbio. Como é um advérbio, é o quê? Invariável. Então, a mulher parecia meio desorientada, um pouco, mais ou menos desorientada. Eram alunos o mais estudiosos possível. O que acontece? O que acontece? O possível concorda com o artigo que o precede. O artigo aqui não é o? Então tá certo. Eram alunos o mais estudiosos possível. Eu também poderia fazer assim, ó, eram alunos os mais estudiosos possíveis. Eu também poderia fazer assim, mas do jeito que está aqui está certo. Então, nesse caso, qual que é a regra do adjetivo possível? Adjetivo possível concorda com quem? Concorda com o artigo
que o precede. Então, adjetivo possível concorda com o artigo que o precede, beleza? O olho está certo. Esse oi está indicando é um grau superlativo. Não é, gente? O mais possível, o menos possível. Então, tá certinho. Se eu colocar os, eram alunos os mais estudiosos possíveis. Aqui, ó, o adjetivo possível concorda com o artigo que o precede. Se vier o, vai estar escrito depois o quê? Possível, independentemente do meio. Se viesse os, ia estar escrito como possíveis, independentemente do meio. Não, esse artigo aí, ele tem uma característica especial. Esse artigo aí, ele está funcionando como um grau superlativo. Ou mais de todos, ou menos. Então, eram alunos o mais estudiosos possível, ou senão os mais estudiosos o quê? Possíveis. Né? O grau superlativo intensifica. As meninas eram tais qual a mãe. E aí? Estava certo. Olha o que acontece. Tal está concordando com meninas e qual está concordando com a mãe. Cada um concorda com o seu, não é isso? Então aqui estava certa, aqui também estava certa. Essa estava errada, a primeira estava errada. Então essa daqui estava certa, essa daqui também. Como é que funciona o tal qual? Tal concorda com quem? Antecedente. E o qual concorda com quem? Consequente. Então, tal concorda com o antecedente, qual concorda com o antecedente. Um não tem que concordar com o outro, não. O problema do tal qual é que a gente acha que eles concordam entre si. E não tem nada a ver, né? Tal concorda com o termo antecedente. Beleza? E qual concorda com o termo que? Consequente. Então, cada um para um lado. Não é isso? É necessário uma série de medidas no setor. E aí? É necessário uma série de medidas no setor. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Não tem um artigo aqui? Não tem, gente? Se eu tenho esse determinante, isso aqui varia. É necessária uma série de medidas no setor. E não pode ser são necessárias também não, né? Porque dá uma vontade de concordar no plural, só que o núcleo é o quê? Série. Não posso concordar com medidas que fica errado. É necessária uma série de medidas. Então, nesse caso aqui, como há determinante, a concordância é obrigatória. Beleza? Ou vocês só me ver abrir boca, gente. Esse negócio de dormir no hospital não tem jeito, não. Fora que, tipo assim, né? Já vim para o curso de manhã cedo, pensei, oi? Não, eu tomei. Como é que chama aqui? Se quiser, você vai lá dormir com a Júlia? Não, vou deixar que mamãe vai, lindeza. Não que eu acho que você vai agarrar ela, nada disso. Gente, a Júlia ficou solteira uns 2 meses, que ela trocou de um namorado para o outro, assim, mais rápido que eu casando. Foi bem mais rápido. Ela namorou, primeira vez que ela namorou 5 anos, um rapaz. Uma gracinha, um menino. Não, ela terminou com esse e arrumou outro. Aí, beleza, já tá namorando o outro quase um ano também, porque ela, né, terminou e arrumou outro. Aí, mas no meio do caminho, eu falei, ô Robson, eu deixaria você ser meu genro. Ele, que isso, você não ama a sua filha? Que é isso, Robson? Né? Eu acho ele um bom partido. Eu falei, ó, a diferença de idade não é tão grande. Ele tem 30, a Júlia tem 12, podia namorar. A Júlia tem 12, tem 18. Não, 12 é a diferença de idade. 12 anos a diferença de idade não é tão grande assim, não, uai. Não, né? Às vezes menina, apesar que a Júlia gosta de menino da idade dela, já percebi isso. Ela namorou os dois, o outro tinha 2 anos a mais que ela, tinha 20, ela tem 18. O de agora tem 18, ela tem 18. Ela ainda está naquela fase assim, esse brinco de colar papel na testa, fica olhando e fala, nossa. Porque cada um é do jeito, né? Assim, ela ainda não está naquela fase assim,
hipersexualizada, de balada, ela sai, mas muito moderadamente, e ela adora ficar jogando uns jogos lá, tipo, detetive, sei lá, uns, descobrir história. Outro dia, esse cara, eu nem sei como é que chama esse trem, mas é de descobrir história. O War gosta de ficar 3 horas jogando esse trem. Aí, enfim, Robson perdeu a chance de ser meu genro. Falou assim, ah, não, você não ama sua filha, não? Eu falei, Robson, o que é isso? Então, menina, vocês já estão sabendo, né? Alguma coisa errada deve ter. Deve ser muito namorador, deve dar o bolo das meninas, fazer hora com a cara. Porque ficou todo, falou, que isso, você tá louca? Então, vou deixar você dormir lá no hospital com a Júlia, não, para deixar que mamãe dorme. É necessária uma série de medidas, como há um determinante, a concordância obrigatoriamente vai ser feita com o núcleo da expressão, né? O determinante concorda com o núcleo e isso aqui também. Beleza? Elas moravam sós há anos. E aí? Tá certo, não tá? Elas moravam sós no sentido de elas moravam o quê? Sozinhas. Nesse meio termo também, Júlia arrumou um menino. O menino ia fazer a prova do TJ, eu tenho certeza que ele ia passar, ele estava preparado. A Júlia não quis namorar com o menino. Falei, Júlia, olha que menino encaminhado na vida. Né? O namorado dela é uma gracinha. Ô, Bruno, você vai fazer o Enem esse ano? Não. Como assim? Como assim? Você vai terminar o ensino médio e não vai fazer Enem? Ah, eu vou tentar a vida primeiro como músico. O quê? Titi ouviu direito? Não. Eu já penso que é namorado da Júlia. A Júlia vai fazer medicina, ele pode ser músico. Eles vão ser felizes, do mesmo jeito. Soma o dinheiro, vai ser feliz. É, e o Vitor também vai ficar tocando música com ele. É. Montar a banda. E pior é que fica assim, fica um no violino e o outro no violão o dia inteiro. Aí vamos supor, dependendo do dia, eu chego do trabalho, eu falo, gente, minha cota de audição já acabou. Eu não quero ouvir mais nenhuma música. Porque aí eles ficam cantando o tempo todo. E a Júlia fica lá rindo para os dois. E eu pensando, meu ouvido não está tolerando mais. Acabou. Eu tenho que ser paciente, a primeira música eu ouço, a segunda música eu ouço, a terceira eu já irritei. Acabou, vamos fazer silêncio, Tatá tá dormindo, eu quero dormir, eu quero ver novela, eu quero fazer qualquer coisa que não envolva música. Né? Quietinho. Não, aí liga a televisão, tá passando The Voice, mas aí eu prefiro, eu escuto, qualquer coisa. Elas moravam sós há anos, no sentido de sozinhas. Toda vez que eu tiver só com valor de sozinho, é um adjetivo, não é? Portanto, varia. Então, só com valor de sozinho, adjetivo varia. A expressão a sós é invariável e tem natureza adverbial. Mas quem está a sós nunca está sozinho, né? Porque a sós significa com outro. Eles estavam a sós, um com o outro. Fiquei a sós, não existe, né? Só se for a sós com alguém. Beleza, tiveram uma noção aqui? Bom, vou te dar as regras de concordância nominal, beleza? Aí na sequência eu te dou um pensando, misturando tudo. São exatamente 15. São só 15. Aí depois do intervalo, o que nós vamos fazer? Prova completa. Exercício para você ter uma noção mais geral de como que cobra, beleza? Então isso é importante também, porque você não perde o fio da meada. Ah, mas eu não sei toda a matéria. Não tem problema, né, gente? Tudo é um acumulado. O menino vai juntando conhecimento, mas você precisa ter uma noção de como é que é. Senão você fica sem noção, aí seu curso acaba, você fala assim, como que vai cair? Então, casos de concordância nominal. Eu tenho 2 ou mais substantivos
qualificados por um único adjetivo em função de adjunto adnominal. Então, adjunto adnominal quer dizer que ele vai estar junto do nome. Então, eu tenho dois ou mais substantivos qualificados por um único adjetivo em função de adjunto adnominal. Eu tenho duas posições possíveis. Então, eu tenho adjetivo anteposto e tenho a possibilidade de um adjetivo posposto. Quando o adjetivo está anteposto, sempre vai concordar com o termo mais próximo. Quando o adjetivo estiver posposto, ele poderá concordar com o termo mais próximo ou com o conjunto, com todos os termos ao mesmo tempo. Então, adjetivo anteposto com o termo mais próximo e adjetivo posposto pode concordar com o mais próximo ou com o conjunto, beleza? Então, imagina que eu tivesse assim, ó. Encontrou novas revistas e livros no local. Então, quando eu falo encontrou novas revistas, novas está concordando com o quê, gente? Revistas. Então, encontrou novas revistas e livros no local. Eu tenho dois substantivos qualificados por um único adjetivo. Esse adjetivo está anteposto e, portanto, concorda com o termo mais próximo. Identificaram o caso? Bonitinho? Nesse caso aqui é o seguinte, você só pode afirmar que as revistas são o quê? Novas. E você pode supor, afirmar que as revistas são novas e supor que os livros também. Né? Mas a ideia aqui é as revistas. Bom, aí eu tenho adjetivo posposto, que eu vou fazer assim, ó. Encontrou livros, vou trocar a ordem só para ficar mais legal. Encontrou livros e revistas. Aí eu posso falar livros e revistas novas ou livros e revistas novos no local. Se eu fizer encontrou livros e revistas novas, novas está concordando com quem? Com as revistas. E novos? Com os dois, com o conjunto. O que a gente está falando aqui não é que não altera o sentido. O que a gente está falando aqui é que as duas construções são gramaticalmente o quê? Corretas. Pode ter uma ligeira alteração de sentido. Só que vão pensar, nem sempre quando eu tenho uma ligeira alteração de sentido, isso compromete o sentido do texto. Porque às vezes vem falando assim, ó, a substituição de novas por novos altera o sentido do texto. Do texto como um todo, se o texto tiver 30 linhas, vocês acham que isso aqui vai mudar? Não. Então não altera a linha geral do texto. Pode alterar o sentido de quê? Da frase, do enunciado. Aí pode. Não é usual falar que aqui tem uma alteração significativa de sentido. Se não é usual, não é comum cair assim também. É usual cobrar alteração de sentido de outras coisas. Por exemplo, palavra que troca de lugar, outra coisa, vírgula, né? Colocação de vírgula, não é muito usual. Beleza? Então, esses casos de concordância são considerados casos facultativos. Quando são casos facultativos, a gente fala que a alteração de sentido não é significativa. Mas isso não quer dizer que não altere nada, né, gente? Altera um pouquinho. Só que dentro, por exemplo, de uma estrutura de prova, o que altera muito pouco não vai ser considerado. Conseguiram ter uma noção dessa regra aqui?
Então, o adjetivo anteposto, com quem que ele concorda? Com o mais próximo. Então, eu falo assim, ó, escolheu, por exemplo, boa hora e local. E falo, escolheu hora e local bom. Bom está concordando só com quem? Com local. Ou escolheu hora e local bons. Bons está concordando com quem? Com conjunto. Então, escolheu boa hora e local, escolheu hora e local bom ou bons. Para ter mais um exemplo aí, você entendeu o que está acontecendo. Então, adjetivo anteposto concorda com o termo mais próximo e adjetivo posposto na função de adjunta de nominal concorda com o mais próximo ou com o conjunto. É um caso de dupla concordância, beleza? Até aí, tudo bem? Aí eu estou no caso 2. Eu tenho mais ou menos a mesma coisa, ó. Eu tenho 2 ou mais substantivos qualificados por um único adjetivo. Aí, o que acontece com esse meu adjetivo? Em função de adjunto ou de predicativo? De predicativo, né? No outro já não era adjunto. Então, lá era função de adjunta de nominal. Aqui eu vou ter um adjetivo com função de predicativo. A regra é exatamente o contrário, para ser bem legal. Olha o que acontece. Lá, no adjetivo anteposto, só podia concordar com quem? Com o mais próximo. Aqui, quando você tem o adjetivo anteposto, você pode concordar com o mais próximo ou com o quê? Conjunto. Então, adjetivo anteposto pode concordar com o mais próximo ou com o conjunto, beleza? Tudo bem? Aí eu tenho adjetivo posposto. O que acontece com o adjetivo posposto? Lá podia duas coisas, mais próximo ao conjunto. Aqui só pode só uma coisa, só com o conjunto. Não, é o contrário mesmo, só com o conjunto. Tipo assim, tudo ao contrário, né? No que só podia um lá, era só com o mais próximo. Aqui é só com o conjunto. Mas essa regra aqui, ela faz todo sentido. Sabe por quê? Ela é uma extensão da regra de concordância, o quê? Verbal. Olha o que acontece. Você viu uma regra de concordância verbal? Que era assim. Sujeito composto. Posposto, não tinha essa regra? Pode realizar a concordância lógica ou atrativa. Essa regra é uma extensão disso aqui. Por quê? Eu posso ter junto com o verbo um predicativo e ele vai ter que seguir a mesma lógica. Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó. Olha o que eu vou ter. Parecia Clara. Clara está concordando com quem? Com a decisão. Ou seja, está concordando com o termo mais o quê? Próximo. E eu posso ter também, pareciam o quê, gente? Claros. Pareciam claros com quem que está concordando? Com o conjunto.
Isso tudo aqui é o sujeito, ó. A decisão e o argumento do juiz é o sujeito. Então, olha aqui, o verbo não está antes do sujeito? Não está, gente? Aqui, ó, sujeito composto, que é esse daqui, o argumento e a decisão, posposto. O sujeito não está posposto? Isso é a mesma coisa de falar que o verbo está o quê? Anteposto. Então, ó, quando está anteposto, verbo e o predicativo, tá vendo? Verbo de ligação e aqui é um predicativo do o quê? Sujeito. Aí, ó, quando está anteposto esse conjunto, ele pode concordar com o mais próximo ou com o conjunto, para coincidir com essa regra aqui. Não é para coincidir? E se o sujeito vier primeiro, o que a gente falou? Se o sujeito vier primeiro, não é obrigatório concordar com o conjunto? É a mesma coisa que está escrito aqui, ó. Se eu colocar o sujeito primeiro, a decisão e o argumento do juiz como é que vai ser? Pareciam claros. Então, a decisão e o argumento do juiz pareciam claros. Então, quando eu falo a decisão e o argumento do juiz, isso aí é o sujeito, não é? E isso daqui está posposto. Verbo de ligação, adjetivo, né, na função de predicativo. Aí está concordando aqui com o conjunto. Então, isso aqui é para coincidir com essa regra de concordância verbal. Faz todo sentido. Não faz? E aí, como estamos? Vou apagar esse pedacinho aqui só para colocar mais um exemplo, tá? Aqui, ó. Adjetivo anteposto concorda com mais próximo ou com o conjunto. Eu falo assim, estava satisfeita mãe e filha. Então, estava satisfeita mãe e filha. Estava satisfeita está anteposto, concordando somente com o termo mais próximo. Aí depois eu tenho estavam satisfeitos, só que não satisfeitas, porque feminino e aqui também é o quê? Feminino. Estavam satisfeitas mãe e filha, os dois femininos no plural, então não faz sentido usar masculino. Masculino é só quando um dos termos é masculino ou os dois, né? Estavam satisfeitas mãe e filho. Aqui está concordando com o conjunto, aqui está concordando com o termo mais próximo. E se eu colocasse mãe e filha na frente, o que ia acontecer? Mãe e filha, como é que ia ser? Estavam satisfeitas. Estavam satisfeitas, isso aqui tudo está concordando com o conjunto, né? Concordando com mãe e filha. Beleza? Então, posso concordar com o conjunto ou com o termo que mais próximo. Dá para ter essa noção? Sim, pelo menos um pouquinho.
Bom, aí você está na regra 3, que vai mudar um pouquinho. Agora vão ser 2 ou mais adjetivos qualificando um único substantivo O mais importante dessa regra aqui é que eu tenho que ter 2 ou mais adjetivos qualificando um único substantivo, conferindo-lhe ideia de exclusão. Se eu quisesse ideia de inclusão, eu ia aplicar a regra o quê? Geral. Substantivo concorda com quem? Os determinantes do substantivo concordam com ele, não é? O adjetivo concorda com ele. Então, vamos supor assim, ó. Esse aqui não é o exemplo desse caso, é só para você pensar. Mulheres bonitas e educadas estavam no local. Isso é excludente? Não, porque quer dizer que elas são bonitas e educadas o quê? Ao mesmo tempo. Então, mulheres bonitas e educadas. Quer dizer que elas são só bonitas, só educadas ou são as duas coisas? Todo mundo tá vendo que aí está dando ideia de inclusão? Nessa ideia de inclusão, eu mantenho o substantivo no plural e coloco os adjetivos como? No plural. Ou seja, todo mundo concorda com todo mundo. Perceberam? Só que não é isso que eu quero. O que eu quero é uma ideia de exclusão. Tipo assim, as polícias civil e militar. A polícia que é civil não é o quê? Militar. Os poderes legislativo, executivo e judiciário. O que é poder legislativo não é executivo, que não é o quê? Judiciário. Todo mundo percebe isso? Então, aqui a ideia é de exclusão. As polícias civil e militar trabalham juntas. Então, quando eu faço as polícias civil e militar trabalham juntas, o que está acontecendo aqui? São duas polícias excludentes. Aqui é civil, não é militar. Aqui é militar, não é civil. Não é isso que está indicando? Bom, aí olha o que eu tive que fazer. Eu tive que usar artigo plural mais substantivo como plural, mais, como é que meus adjetivos vieram? Adjetivos no singular. Esses adjetivos no singular é que vão conferir a ideia de exclusão. Eu tenho a opção de fazer a frase de outro jeito. Ou, a polícia civil e a militar. Se eu falo a polícia civil e a militar, aqui está subentendida a palavra o quê? Polícia. Então, a polícia civil e a militar trabalham juntas. O que está acontecendo aqui agora? Nesse caso, eu usei artigo antes de todos os termos, não é isso? Subentendendo o quê? O substantivo. Não usei, gente? Sim? Não, aqui está dando uma ideia de inclusão. Trabalham juntas, mas não é isso que a gente está olhando, não. Não, aqui o que você está vendo é o seguinte, quando eu falo mulheres bonitas e educadas, elas são as duas coisas. Elas são bonitas e elas são educadas. Quando eu falo as polícias civil e militar, quer dizer que elas são civil e militar ao mesmo tempo? Não. Então aqui é que está a ideia de exclusão.
Não é, gente? Não, é aqui. Você está olhando só a regra de concordância nominal. Não é, gente? Isso aqui é concordância o quê? Verbal. Está parando sua frase e analisando até aqui. Eu estou fazendo a frase toda para ter sentido, né? Então, artigo antes de todos os termos. Ocasionalmente subentendendo quem? Artigo antes de todos os termos, ocasionalmente vai fazer o quê? Subentendendo o substantivo. Vou te dar mais exemplos para você ter uma noção. A língua inglesa é a mesma coisa da língua francesa? Existe uma língua que seja ao mesmo tempo inglesa e francesa? A menina fala assim, Quebec, no Canadá. Não, filho, você está confundindo tudo. Vou falar os dois, não quer dizer que é a mesma língua, não, né? Então, são duas coisas diferentes. Então, eu faço assim, ó. Falava as línguas. Artigo plural, substantivo que? Plural. As línguas inglesa e francesa. A ideia de exclusão, ó. A língua que é inglesa não é o quê? Francesa. Né? Não tem jeito de fazer os dois. Falava a língua inglesa e o quê? A francesa. Eu posso escrever a língua, mas não precisa. Aqui está subentendendo a palavra língua, não tá, gente? Falava a língua inglesa e a francesa. Logo podia fazer a prova do Instituto Rio Branco. Preciso de 3 idiomas. O pessoal geralmente faz português, francês e espanhol. Ó, inglês, francês e espanhol, além do português, que são 56 questões. E lindas. Não. Direito internacional. É só isso? Não, se fosse só isso, aqui, se fosse só isso, já arregaçava, tá? Porque tem prova aberta de língua estrangeira e a prova de português já é muito difícil. Mas além disso, cai história, geografia, cai um monte de coisa muito complexa. Direito internacional, sempre o CESP. E sobra vaga. É. Eu conheço um marido e uma mulher que passaram. Um casal. O marido. Instituto Rio Branco tem uma vantagem que todo ano tem prova, né, gente? Tipo assim, porque é difícil preencher as vagas do Instituto Rio Branco, tem muitos requisitos. Aí eu conheço, o cara fez, passou, aí a esposa dele ficou aqui no Brasil um tempo, depois ele foi transferido para a Itália, ela continuou fazendo curso online, gente. Assim, ó, é muito esforço. Voltou, uns 4 anos depois que ele passou, ela passou no Instituto Rio Branco. E ela estava tentando desde quando ele tentou. Então, eles vieram estudando junto, né, fizeram uma trajetória de estudo. E valeu a pena? Não, gente, vou nem contar, porque quando são casados é obrigado a pôr os dois, quando é serviço federal, juntos, tá? Só o detalhe, para vocês terem uma noção. Juntos pelo mundo, né? Ter um filho trilingue, juntos pelo mundo, ricos. Tem condição um negócio desse, não. Eu já tive o privilégio de receber essa aluna lá em casa, uma menina rica dessa, ela foi na minha casa. Bom demais. Opa, você recebe aluno na sua casa? Depende, recebo, né? Se passar no Instituto Rio Branco, mentira. Não, mas no caso dela, chama Juliana. Menina estudiosa pra caramba. Ela era de Belo Horizonte e o marido dela era de outra cidade ainda. Então, tipo assim, a vida fica muito tumultuada, né? Porque casa, um vai, o outro não passou, o outro tem que estudar, e ela foi um tempo, ficou aqui um tempo, aí um dia ela veio visitar a mãe dela. Aí ela falou, vou passar lá para falar que eu passei no concurso. Me deu um presente, bom demais. Desses países assim que você não sabe nem o nome, né? É bom. Outra vida, tá, gente? Estudar para o Rio Branco é igual estudar para a ABIN mesmo também, que é um concurso com um salário muito alto.
STJ também é alto. Tem uns concursos que têm um salário muito alto, muito motivante, né? Você olha e fala assim, como minha vida seria depois disso? Né? Porque é outra vida, não é uma vida tão normal. Bom, sobre essa regra aqui eu posso falar mais uma coisinha. Se por acaso houvesse uma preposição, a preposição também se divide. Ou seja, se você dividir o artigo, você vai dividir também o quê? A preposição. Então, só para você ter um exemplo, eu falo assim, ó. Tinha receio das regras federal e estadual. São as mesmas regras? Então, por isso que eu usei artigo plural, substantivo plural, e os adjetivos, como é que eles estão? No singular. E eu posso falar assim, ó. Tinha receio da regra federal e da o quê? Estadual. Ô Flávia, e se eu tivesse receio de mais de uma regra estadual e mais de uma regra federal? Não tem problema nenhum. Tinha receio das regras federais, mais de uma, e aqui eu tenho que colocar um das, ó. E das o quê? Estaduais, mostrando que elas são as mesmas ou são diferentes? Diferentes. Se por acaso eu fizesse assim, ó, tinha receio das regras federais e estaduais, elas teriam que ser federais e estaduais o quê? Ao mesmo tempo. O que não faz sentido, né, gente? Flávio, eu posso colocar assim, eu tinha receio das regras federais e da estadual, você vai quebrar o paralelismo da sua frase. Mas dependendo do contexto, se você estivesse falando antes 3 regras federais e uma estadual, aí dependendo do contexto, pode. Quer ver um contexto que fica bom? Aqui, ó, tinha receio das provas semestrais, porque tudo depende do contexto, e da final. Final era uma só, semestrais 2. Tá vendo? Nesse contexto aqui não fica bom? Então depende do caso concreto. Posso colocar tinha receio. Aqui está subentendendo a palavra o quê? Provas. Bom, então o pior já passou, porque só essas 3 primeiras regras que são longas, o resto é bem rapidinho. Estou na regra 4, eu tenho uma regra que chamam expressões estereotipadas. Essa regra é verbal e é nominal também. Estereotipadas. O que são essas expressões estereotipadas? É bom, é necessário, é permitido, é proibido. Então, isso aqui são expressões estereotipadas. O que acontece com essas expressões estereotipadas? Com determinante, variam. Sem determinante, o que acontece? Permanecem no masculino singular. Então, com determinante variam, sem determinante permanecem no masculino singular. Então, eu falo assim, ó, a água é boa. E falo assim, ó, a água, sem determinante, é bom para a saúde. Para ter mais sentido, vou colocar para a saúde. Então, aqui, ó, a água é boa e água é bom para a saúde. Então, a água é boa e a água é bom para a saúde. Dá para ter uma noçãozinha? Beleza? Eu falo assim, ó, é permitido saídas. Não tem determinante, estão vendo?
Vou colocar aqui primeiro a com, né? Só para ficar na linha. São permitidas algumas saídas durante as aulas. Não precisa ser sempre um artigo, posso ter um determinante assim, né? Que é o pronome, ó. Algumas saídas durante as aulas. Então, são permitidas algumas saídas durante as aulas. E eu posso falar é permitido, masculino singular, ó, é permitido saídas, mesmo estando no plural, durante as aulas. É permitido saídas durante as aulas. E são permitidas algumas saídas durante as aulas. Beleza? Conseguimos ter uma noção? Tranquila essa regra, né? Tem que ter uma noção das expressões estereotipadas. É permitido? É proibido? Aí eu estou na regra 5. Só faltam 10. Está acabando. Então, tem isso aqui, ó. Tal qual, o que, que acontece? Tal concorda com o antecedente, qual concorda com quem? Com o consequente, não é isso? Então, tal qual. Então, tal concorda com o antecedente e qual concorda com o consequente. Você pode fazer uma setinha assim, ó, só para você lembrar. Tipo uma anteninha, né? Tal qual, cada um para o seu lado, né? Tipo um chuveirinho assim. Então, eu posso falar assim, ó, o filho singular era tal singular, não é isso? Quais os pais? Então, tal concordou com o filho e quais com os pais. Aqui não faz nem sentido eu ficar te dando 2 exemplos, porque essa regra é muito simples, né? O filho era tal, quais os pais. Beleza? Adjetivo possível. O que acontece com o adjetivo possível? Concorda com quem? Com o artigo que o precede. Também é facílimo. Então, quando eu pensar no adjetivo possível, concorda com o artigo que o precede. Então, eu falo, eram homens o mais íntegros. Eu não coloquei o, então vai ser o mais íntegros possível. E se eu quisesse, eu poderia dizer, eram homens
os mais íntegros possíveis. Não tem diferença significativa de sentido, só que aqui é um grau superlativo. Eram homens o mais íntegros possível ou os mais íntegros possíveis. Então, o artigo concorda com o possível. Na verdade, é o possível que acompanha o artigo, né? Então, o adjetivo possível concorda com o artigo que o precede. Beleza? Particípio passado concorda com o substantivo a que se refere. Então, quando eu tenho um substantivo, o particípio passado concorda com esse substantivo. Então, eu falo assim, ó, resolvidos os problemas, foi embora. Então, se eu faço resolvidos os problemas, né, depois que os problemas foram o quê? Resolvidos, esse resolvidos aqui está concordando com quem? Problemas. Dadas as orientações, faria o trabalho. Então, dadas as orientações, depois que as orientações fossem o quê? Dadas. Dadas as orientações, faria o trabalho. Resolvidos os problemas, foi embora. Beleza? Até aqui como estamos? Bem? Haja vista. O que acontece com haja vista? É uma expressão invariável, não é, gente? E essa daqui cai pra caramba. Às vezes cai reescrever na frase e você nem vê que isso aqui está alterado. Vou colocar só um detalhe aqui, ó, que o verbo haver pode se flexionar em caráter obrigatório ou facultativo? Em caráter facultativo diante de plural. Só que é muito usual ou pouco usual? Pouco usual, mas pode, tá? Então, o verbo haver pode se flexionar em caráter facultativo diante de plural. O normal é o haver não variar e muito menos o quê? O vista. Você não fala tendo em vista? Então, haja vista. Tendo em vista o ocorrido. Você fala isso? Fala, gente, tendo em vista o ocorrido? Então, por que você quer falar haja visto? Né? Mesma coisa, tendo em vista, haja vista. Você pode até anotar aqui embaixo, igual tendo em vista. Até o sentido das duas é o mesmo, tá? É de causa. Então, eu falo assim, ó, haja vista o ocorrido. Então, haja vista o ocorrido, mudou seus planos. Então, haja vista o ocorrido, mudou seus planos. Haja vista, não é assim? Não posso falar haja o quê? Visto. Eu falo assim, ó, ele foi aprovado, haja vista seus estudos. Por causa dos o quê? Estudos. Pode também, não pode? Mesmo sendo uma palavra plural aqui, você pode usar somente o quê? Haja vista.
Isso daqui que eu estou falando, em caráter facultativo, imagine eu colocar assim, ó, haja, poderia ser hajam vista as orientações, realizou a tarefa. Só que é muito pouco usual. Mas se aparecesse, neste caso, hajam vista, estava certo. Porque as orientações é uma palavra como plural. Então, o verbo haver pode se flexionar em caráter facultativo diante de uma palavra como plural. Conseguiram pensar nisso aqui? Beleza, aí eu estou pensando aqui 9, anexo e em anexo. Pseudo. Então, olha o que eu tenho. Anexo e em anexo. Anexo é uma palavra variável ou invariável? Variável. E em anexo? Invariável. Então, anexo é variável, concorda com o substantivo, e em anexo é invariável. É isso que eu tenho que saber aqui. Então, eu falo assim, ó, seguem anexos ao recibo os documentos. Os documentos seguem o quê? Anexos. Mas se eu quisesse fazer os documentos seguem em anexo, tem problema? Não. As vírgulas são obrigatórias ou são facultativas? Facultativas, porque é uma adjunta adverbial médio, né? Tá mais para pequeno, mas é médio no meio. Beleza? Ele é médio porque ele tem mais de 3 sílabas, né? 1, 2, 3, 4. E ainda tem espaço. Então, eu falo assim, ó. Seguem em anexo ao recibo os documentos. Então, os documentos em anexo. Ou senão, os documentos o quê? Anexos. Então, em anexo não varia e a expressão não varia e a palavra anexo varia. Todo mundo entendeu a diferença? Tem prova que pede para você substituir um pelo outro, né? Você tem que se lembrar que o anexo sozinho varia. Tipo assim, ó, se a preposição em for suprimida, para ajustar a frase à norma culta, o anexo deve ser flexionado. Não é isso, gente? Pode vir assim, ó. Se a preposição em for suprimida, para ajustar o anexo à norma culta, a palavra tem que ser flexionada. Não tem, gente? Entendeu? Abaixo, pseudo, menos e alerta. São palavras o quê? Invariáveis.
que acontece é que alguns autores admitem a flexão de qual palavra? Alerta. Em prova, a sua preferência é por um alerta como? Invariável. Se não tiver outra opção, você pode aceitar de outro jeito. Eu já vi prova que não dava para fazer por eliminação e que aceitou o alerta flexionado. Flávia, você acha que tem muita chance, por exemplo, de uma banca tipo a Consulplan aceitar um alerta flexionado? Numa banca tipo a Consulplan, eu até acho que é possível, porque ela não dá referência bibliográfica e cada hora ela pensa de um jeito, cada prova é de um jeito. FUMARC é possível, Fundeb é possível. Onde que não é possível isso? Numa banca tipo CESP, numa banca tipo a FCC, porque são bancas que elas trabalham mais padronizadas, gente. Elas pegam um Bechara da vida e vão. Tipo assim, não fica oscilando, não. Então, isso aí não dá para eu prever e não dá para eu atuar sobre isso, porque o menino quer que eu fale assim, como que eu faço? Não sei. Dependendo da prova, você tem que olhar. Você tem que olhar o que está escrito lá e ver o que é melhor. Tá certo? O que eu te diria é que num CESP você não precisa preocupar, porque o CESP ele é inteligente, ele não vai cobrar uma porcaria dessa, não. Ele vai falar assim, tem tanta coisa para eu cobrar, para que eu vou mexer com isso? Mas pior é que tem banco que cobra. Vou te dar um exemplo. PM Minas cobrou isso, ano passado, em 2017. E assim, cobra sem padrão. Uma hora varia, uma hora não. Entendeu? Então, tipo assim, o que eu posso te falar é o seguinte, para que está esse asterisco? Alguns autores aceitam a reflexão. É o que eu estou te explicando. Nem sempre dá para fazer por eliminação e quando não dá, eu não posso fazer nada. Não tem como eu atuar sobre isso, entendeu? É um caso que tem divergência entre gramático. Vai anular? Não sei. Aqui, ó, já caiu, por exemplo, numa banca que fez a prova da PRF, área administrativa, não anulou e estava flexionada e não dava para fazer por eliminação. Entendeu? Então não dá para eu atuar sobre isso. Só dá para eu te falar o seguinte, se tivesse uma referência bibliográfica, eu poderia te garantir assim, o Segala aceita, o Bechara não aceita, o fulano que aceita, mas sem uma referência bibliográfica não tem como fazer isso. Então não tem jeito. E às vezes eu já vi banco que até dá referência em sentido contrário. Mas aí é porque ela não vai cobrar isso. O mais normal é cair essa palavra. Não, eu só estou ressaltando que se cair, você pelo menos dá uma olhada em opções. Alguns autores aceitam a flexão de alerta. O mais comum, pode ter certeza, que é cobrar isso aqui. Tem tantas outras regras, gente, que eu não preciso ficar preocupado com essa palavra, mas estou fazendo meu papel, pecando pelo excesso. Então, havia... Pode falar menos? Pelo amor de Deus. Mas quem fala menos não fala porque quer também não, né? Havia menos gente no local. Tem uns que falam porque quer. Brincando também, o povo ultimamente está nas brincadeiras de falar errado, vocês já viram? Em casa, quando tem alguém muito nervoso, meu pai olha e fala assim, aqui. Menos. Menos ênfase. O povo faz isso, com certeza. Às vezes fala brincando, né? Seja menos, eu já vi isso no Facebook. Seja menos. Vão detonar mesmo. No Instagram. Né? Você quer pra errar, né? Põe você logo. Não, agora, tem uma coisa que eu fico pensando assim, na vontade que a pessoa quer de fazer aquilo ali. De vez em quando eu recebo umas mensagens de umas 3 pessoas diferentes que se comunicam comigo com muita frequência, que tem mania de colocar cedilha em você. Só que eu fico sempre pensando, o seu celular não coloca, e você põe e ele tira. Pensa comigo, você vai lá, põe cedilha no você, o corretor vai e fala assim, filho, não tem isso aqui. A pessoa, na cabeça dela, ela tem tanta certeza que ela vai lá e corrige. Você já viu? Porque para ela fazer isso, ela tem que ter certeza. Gente, eu tenho umas 3 pessoas íntimas que se comunicam comigo, com você, com você cedilha direto. Aí eu fico até pensando, escreve VC, pronto, vou preferir, né? Mas assim, mas não falo nada também não, tá, gente? Porque a pessoa tem a certeza, não sou eu que vou tirar essa certeza dela. Às vezes eu só respondo você certinho, vai que vê, né? Às vezes vê, mas às vezes não vê não.
Então, havia menos gente no local, você está no só. O que acontece com só? Só igual sozinho varia. É um adjetivo. Só igual o quê, gente? Somente não varia. Nesse caso, o que ele vai ser? Um advérbio. O seu problema é variar. Se você pudesse, você deixava o só sempre o quê? Invariável. Então, vou te dar exemplo, só varia, tá? Então, eu falo assim, ó, elas estavam sós naquele dia. E você sabe que a expressão a sós é invariável. Elas estavam sós naquele dia. No sentido de elas estavam como, gente? Sozinhas. Mesmo com valor de próprio, varia. É um pronome. E mesmo com valor de o quê? Realmente não varia. O que vai ser? Advérbio. Qual mesmo que você erra? É o que varia. Você quer falar assim, ela mesmo faz o tudo. Ela mesmo não. Ela o quê? Mesma. O cara te liga, queria falar com a Fabiana? É ela mesmo. Quer dizer, não é você a mulher da vida dele. Se fosse você, você teria respondido, sou eu mesma. Não é isso? No sentido de sou eu própria. É ela mesma, você falou, é a outra realmente. Tá vendo? Dou tudo. Então, eu falo assim, ó, ela mesma faz seu trabalho. Ela mesma, no sentido de ela própria. O meio que nos importa é só um meio com valor de um pouco, mais ou menos. O que acontece com isso? É advérbio, portanto, como? Invariável. Então, meio com valor de um pouco, mais ou menos, é advérbio, portanto, invariável. Ela parecia meio nervosa. Se você falar meio, é capaz dela ficar totalmente. Um pouco, mais ou menos nervosa. O bastante também, seu problema é com bastante que varia, né? Não é com bastante que não varia. Então, o que acontece com bastante? Varia sempre que se referir a um substantivo. Eu falo assim, ó, havia bastantes pessoas no local. Não é no sentido de muitas. Então, ele varia sempre que se referir a um substantivo. Havia bastantes, tem que arredar só um pouquinho, Robson Lins. Havia bastantes pessoas no sentido de o quê? Muitas pessoas, está se referindo ao substantivo. Já tenho bastantes problemas, no sentido de já tenho o quê? Muitos problemas. Então, já tenho bastantes problemas. O que quer dizer isso? Já tenho o quê? Muitos problemas. Bastantes, modificando aqui. Substantivo aqui também. Então, já tenho bastantes problemas. Flávia, e se eu colocar o verbo no plural? Não vai fazer nenhuma diferença. Não. Aí não tem jeito. Se eu colocasse aqui, você pode pôr no plural. Aqui, se você colocar haviam, você me deu uma facada no útero. Porque não é o verbo haver com valor existencial? Eu posso falar haviam no sentido de existiam? Não. Porque aí, volte à aula passada. Haver com valor existencial, o quê? Não varia.
Então, esse haver aqui não varia. Eu posso colocar existiam, não posso? Na hora que você falou, eu até gelei. Falei assim, será que saiu um avião da minha mão, assim, sem querer? Porque acontece. Não. Não é havia? Não é, gente? Verbo haver com valor existencial fica sempre na terceira do singular. Agora, se fosse outro verbo, tipo existir, você pode falar assim, ó, existiam bastantes pessoas. Não tem problema. Bastantes pessoas existiam. Porque o verbo existir varia. Né? E a última regra, a mais fácil de todas, porque na verdade isso aqui é uma regra geral. Obrigado, kit, incluso, próprio, nenhum e vários. O que acontece com eles? Concordam com o substantivo a que se referem. Você tem que dar mais ênfase à concordância verbal, mas tem que saber, pelo menos o só, o meio, porque pode aparecer alguma questãozinha. Então, concordam com o substantivo a que se referem. Obrigado, kit, incluso, próprio, nenhum, vários, todos eles concordam com o substantivo a que se referem. Beleza? Mulher nasce e morre falando obrigada. Se forem várias mulheres, podem falar obrigadas. Então, ouviu daquela plateia feminina, obrigadas várias vezes. Aqui você tem que saber que todos variam. Vocês não são nenhuns coitados. Várias vezes ouvi aquela mulher chorar, várias vezes. No sentido de muita vez. Existe mesmo. Só não é muito comum, nem em prova, gente, mas existe, ó. Várias vezes ouvi aquela mulher chorar. Diretamente do Machado de Assis. É a Capitu que estava chorando. Várias vezes. Aí o vária está concordando com quem? Com vez. Vocês não são nenhumas santas. Nenhumas concordando com quem? Santas. Muito obrigada, disse a moça ao rapaz. Muito obrigada, disse a moça ao rapaz. Se mudar de gênero, pode trocar o gênero das palavras. É lei. Então, você, se tiver um gênero social, você tem o direito de usar o seu gênero social. Muito obrigada, disse a moça ao rapaz. A moça disse obrigada. Né? E isso parece uma coisa tão boba, mas é importante, né? A pessoa tem o direito. E você tem o direito de respeitar a pessoa. Né? E o dever. Então, se trocar de gênero, é garantido em lei que você possa assumir o seu gênero social normalmente. Muito obrigada, disse a moça ao rapaz. A moça disse muito obrigada. Doeu muito isso aqui? Não, foi super tranquilo. Concordância verbal cai menos, eu fui um pouquinho mais rápido, mas é porque realmente não precisava muita ênfase. Tem que saber, né, gente? Porque aqui, o que cai menos não é que não caia, tá? Sempre pensar nisso. O que cai menos não é que não caia.